disciplina Formação Territorial do Brasil, né? Que a gente vai estar iniciando agora. Hoje eu vou. O objetivo da atividade de hoje seria basicamente passar para vocês a estrutura, né, da disciplina, ao apresentar o plano de curso. Só que antes, eu gostaria de saber se alguém aqui na sala nunca trabalhou com Moodle, se todos já utilizaram Moodle, como é que está a situação do uso do aplicativo desse programa? Chegando mais uma pessoa. Tem alguém que nunca usou? Pode falar aqui no chat, pode escrever no chat também, eu estou acompanhando. Todos utilizaram, né? Estão calados, então eu imagino que sim. Eu já utilizei, professor. Não, se tem alguém que não utilizou, todos já utilizaram? Perfeito, vamos lá então. Eu pergunto isso porque às vezes tem uma atividade que é passada e acaba não sendo bem atendida, né? Mas eu vou estar explicando na medida do possível também. Deixa eu só voltar aqui. Bom, vocês têm aqui a tela inicial do Moodle na disciplina. A disciplina Formação Territorial do Brasil, eu ministro ela já faz algum tempo, mas é a primeira vez que a gente vai realizar uma atividade remota. E aí é importante deixar bem evidenciado o que caracteriza esse tipo de atividade em que ela se diferencia de uma atividade EAD, por exemplo. Não é? Então, vocês não vão ter aqui, tipo, eu passar, organizar uma série de funções, de atividades habilitadas e dizer, olha, gente, a gente se encontra agora só no final de semestre. Isso é um EAD, tá? Quando se tem um monitor, virou um EAD com tutoria. Uma atividade remota requer um acompanhamento mútuo. Então, a gente vai dividir isso aí, e aí eu vou mostrar para vocês, em atividades síncronas e atividades assíncronas, conforme previsto no PA, no PAE. Antes de falar sobre essa divisão, então, eu gostaria já de informar que a gente vai estar se reunindo na atividade síncrona às sextas-feiras, e vocês, eu vou pedir para que depois, quando terminar aqui essa atividade síncrona, essa primeira apresentação da disciplina, que vocês se reúnam, eu saio da sala, vocês fiquem à vontade para conversar, por dois motivos. Um é formar os grupos, porque eu preciso cadastrar, e um outro é a gente definir o dia da atividade acompanhada assíncrona. Bom, o que é que nós temos aqui na página do Moodle? Eu habilitei, agora eu vou reconfigurar ainda, não sei se está funcionando. Deixa eu só entrar aqui como estudante para saber se está habilitando para vocês. Eu tenho que reconfigurar, não está habilitado ainda. Todos essa primeira janela que tem aqui em cima, a gente chama ela de janela zero, né, ou de tópico zero, é a janela que segue durante todo o curso. Né? Então, todo estágio ela vai sendo acompanhada aqui, essa janela das atividades do estágio. Então, todos os avisos que eu tiver necessidade de pôr para deixar visível para todos, para não ficar com aquela coisa de ter que ficar visualizando no setor de avisos aqui, eu vou pôr aqui neste fórum que vai estar sendo criado, tá? Então, se tiver alguma necessidade, eu vou e ponho aqui. Aqui eu queria que vocês fizessem uma breve apresentação de vocês, falando o nome, falando da cidade onde mora e qual a expectativa com a disciplina, certo? Eu vou reconfigurar isso aqui porque eu fui testar hoje de manhã e não está. Eu penso que eu utilizei um outro tipo de fórum que não permite a inclusão de tópicos, mas aí eu já resolvo. Então, a partir da semana que vem, vocês fazem isso. Este aqui é um espaço, caso os grupos queiram se reunir para ficar trocando ideias sobre o trabalho, pode ser utilizado ou não.
termo de consentimento, que a partir da semana que vem eu vou estar cadastrando, vocês estão preenchendo um formulário no Google, esse formulário chega para mim, eu pego esse formulário e vou estar cadastrando como usuário do Google para facilitar justamente o acesso, para eu não ter que ficar diminuindo a tela e autorizando vocês a acessarem a sala do Google Meet. A gente vai utilizar basicamente o Google Meet incorporado à sala do Moodle, então esse cadastro é necessário. Eu queria falar sobre o PAER. Toda atividade que ela é incorporada como um PDF, vocês têm a opção de visualizar ela nessa parte direita aqui, clicando na seta, ela abre outra janela, e vocês podem fazer download do texto, tá? Então, o que nós temos aqui, ó, a ementa do curso, né, basicamente o que a gente vai trabalhar. Eu vou pontuar ainda hoje sobre isto, as reuniões, as atividades da síncronas, elas vão ser realizadas das 16 às 17 horas. Então, a ementa do curso, é bom dar uma lida para saber o que é que está aguardando vocês em termos de conteúdo. O objetivo, os objetivos, a metodologia, como a gente vai estar utilizando as ferramentas, né? Vai ser basicamente o G Suite, o YouTube e a própria plataforma Moodle, né? Para a maioria das atividades, a plataforma Moodle. As atividades assíncronas, então, para quem já teve aula no presencial comigo, sabe que quando eu inicio, eu sempre digo que existe uma regulamentação que dá o direito ao estudante ter um horário específico de orientação, de dúvidas, etc. Isso nessa resolução de agora veio incluído. Então, está previsto aqui para as quartas-feiras, às 2 horas da tarde, através do chat no Moodle, certo? É o momento em que eu estarei respondendo questões relacionadas ao Moodle. Foi formado um grupo no WhatsApp. Esse grupo no WhatsApp, ele deve ser utilizado especificamente para resolver questões da disciplina, questões que sejam pontuais, que possam ser resolvidas de forma rápida, e para comunicados relacionados à ciência do modo geral, podem utilizar à vontade, divulgação de cursos ou dúvidas, enfim. Aqui estão os critérios de avaliação, depois em outro momento eu vou explicar. Aqui as leituras básicas, tá certo? Os livros estão disponíveis no site. E eu já incorporei também aqui numa plataforma Moodle os textos. Aqui está a programação das aulas. Hoje, 2 de julho, a gente vai estar com a apresentação do plano de curso e conteúdo programático e para tirar dúvidas. E aqui o planejamento das atividades assíncronas, que aí é o ponto que eu gostaria de destacar. A resolução prevê para cada 1 hora de atividade síncrona, 4 horas de atividade complementar. Então, a gente tem 1 hora de atividade síncrona, durante a semana, 4 horas de atividade complementar. Como se faz essas horas? Se contabilizam essas horas? Vocês utilizam essas horas da forma como vocês queiram para preparar as atividades que são passadas semanalmente. Eu vou utilizar essas horas, uma parte para aquela 1 hora de tirar dúvidas, e o restante para estar fazendo a revisão e atualizando o conteúdo. Tá? Então, em termos de estrutura, aí eu não vou me prolongar muito, já que vocês mencionaram que já utilizam. Eu incluí aqui uma breve apresentação de algumas informações básicas sobre essa plataforma. Como está dividida a disciplina? A disciplina, ela vai... eu ainda está desabilitado aqui o 2º e 3º estágio, eu vou pôr em outro momento. Vocês contam aqui, vão ter aqui as aulas gravadas, elas vão ficar nesta parte aqui, e os slides vão sendo disponibilizados. Eu vou tentar disponibilizar com certa antecedência esses slides aqui. Eu vou falar só sobre o primeiro estágio, porque a experiência tem me mostrado que toda vez eu demando um tempo novamente para relembrar. Então, vamos fazer de forma progressiva isso aí. Então, o que é que nós vamos ter no primeiro estágio? Eu criei um fórum aqui para dúvidas só relacionadas ao conteúdo do primeiro estágio. Então, essas dúvidas, elas vão estar contidas
elas são diferentes, né, desse fórum daqui de cima. Aqui é uma coisa mais geral, elas são específicas do conteúdo do estágio. Como eu faço, não existe solicitação ou obrigação de notas aqui, ninguém é obrigado a postar, o que eu estou querendo dizer. Mas se você posta suas dúvidas aí, para não ter que aguardar até o outro encontro da semana, durante a semana eu acesso o fórum e respondo em forma de texto. Se eu entender que a pergunta possui uma demanda grande para ser esclarecida em forma de vídeo, aí a gente conversa a respeito. Aí, sobre o primeiro estágio. Então, eu já disponibilizei aqui os textos básicos, tá certo? A gente vai trabalhar com 2 textos obrigatórios e um complementar. O que significa isto? Eu vou estar pedindo para que vocês façam a divisão de turma em 2 grandes grupos. Fica opcional, vocês podem estabelecer como critério a ordem alfabética. Daqui a pouco eu vou habilitar ali para saber quantos estão inscritos. Ou, entre vocês que estão aqui na sala, vocês já fazem a divisão dos 2 grupos. Como será essa atividade do grupo, né? Vai ser uma atividade em que você vai elaborar um PowerPoint, uma apresentação relacionada à leitura do texto, vai elaborar essa apresentação e vai fazer a apresentação e vai ter um debatedor para cada texto. Então, são 2 dias, tá certo? Nesse ou um dia nos dois momentos, 2 horários. A pessoa que apresentar, ela não vai ser obrigada a ter que realizar o questionário do estágio, tá certo? O questionário que vai ser aberto relacionado ao estágio. O primeiro texto é o texto do Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, que ele vai contar um pouco da estrutura pré-ocupação, anterior à ocupação portuguesa. Não pegou bem falar pré-ocupação portuguesa, pré-ocupação portuguesa. Anterior à ocupação portuguesa, está aqui estabelecidas as páginas, ó, certo? Do grupo 1, vai da 29 a 40, e do grupo 2, da 41 a 47. O texto 2 é um texto obrigatório para todos, tá? Então, um texto para ser lido para todos, da página 372 a 406. Esse texto aqui, eu vou estar utilizando como base para elaborar o primeiro estágio de avaliação, que vai ser uma parte relacionada ao conteúdo ministrado na aula síncrona e outra parte ao conteúdo desse texto da Revista Brasileira de Geografia. Bom, antes que eu passe agora para falar um pouco sobre a disciplina, eu gostaria de saber se alguém ficou com alguma dúvida e queira algum esclarecimento agora sobre a estrutura da disciplina e sobre o primeiro estágio. Professor, eu tenho uma Pode falar. dúvida. Pode Em falar. relação ao debatedor, ele também vai fazer o formulário do primeiro estágio? Não, o debatedor também estará isento, tá certo? O debatedor, ele terá que fazer levantamentos de questões para reflexão e apresentar essas questões para ser debatidas pela turma. Quem participa, normalmente, eu vou tentar, eu não sei como é que eu vou viabilizar aqui ainda, mas eu dou um jeito, dos pontos extras que são acrescentados na medida que as pessoas participam. Mas a estrutura é de um espaço de diálogo, onde a gente vai ter uma pessoa sorteada entre o grande grupo para elaborar. A gente já faz esse sorteio quando vocês me entregarem o grupo formado, essa semana ou a próxima, no máximo, eu já faço o sorteio e a pessoa já fica sabendo que é ela que vai ter que preparar a apresentação. Ela faz a exposição, a apresentação, o debatedor, a gente escolhe a pessoa e o debatedor vai ler também o texto, naturalmente, né? Só que ao invés de preparar uma apresentação, ele vai preparar reflexões. Eu queria que vocês entendessem que não é pergunta, pegadinha para tentar desprestigiar o colega, não é essa a ideia. A ideia é, vamos supor, o autor ele diz que determinada tipo de sociedade foi beneficiado na formação
do território brasileiro, e o debatedor, ele olha, como é que o grupo observou essa interpretação? Você está entendendo? Então, ele fazer provocações para gerar o debate. E aí eu vou estar atuando como moderador, perguntando, numa situação hipotética, nós temos aqui Aureliana, João Emerson e Gabriele. Vamos supor que Gabriele foi sorteada para apresentar, Aureliana foi sorteada para ser debatedora, e João Emerson foi sorteado para. Aliás, não foi sorteado, está na turma, ou os outros também. Aí Gabriele faz a apresentação dela. Aureliana levanta algumas questões para reflexão e eu vou perguntar, João Emerson, o que é que você compreendeu disso que foi apresentado e pontuado foi apresentado por Gabriela e pontuado por Aureliana? Aí você responde. Aí eu digo, Gabriela, você concorda com essa interpretação dele ou você acrescentaria de outra forma? E aí a gente tenta gerar um diálogo, entendeu? Vai ser mais ou menos isso. Entendido, professor. Obrigado. Ô, professor, pode falar, Aureliana. Como nós iremos realizar a questão da divisão dos grupos? Tipo, quantos alunos tem na turma? Quem são? Para que a gente possa fazer essa divisão, né? Certo, entendi. Eu posso fazer o seguinte, Aureliana, agora quando a gente terminar essa aula, eu vou lá no calendário acadêmico, exporto a lista de frequência e incluo lá no WhatsApp, tá certo? Vocês podem, a ideia inicial era que vocês estão aqui em número de 6, né? 7. Isso, 7. 7, né? Eu tô com dois acessos. Se eu não me engano, são 14 ou 16 que estão inscritos. Salvo engano. Então, vocês já podem estar, se quiser formar o grupo aqui, já pode formar, ou aguarda essa lista, eu mando a lista para vocês. Fiquem à vontade. Eu não queria ficar com a responsabilidade de dizer, olha, Emerson, Aureliana e Gislaine vai ficar no mesmo grupo. Porque eu sei que alguns têm às vezes têm uma proximidade maior, gosta de trabalhar mais com a outra pessoa, sempre tem esse tipo de coisa, né? Então, vou deixar para vocês realizar essa definição, tá bom? Agora, quando eu terminar aqui, faltou realmente, Alisson. Quando eu terminar aqui, o que eu queria era que vocês definissem um horário, ou se vocês já concordam que a gente fecha mesmo para ser essas atividades assíncronas no chat, para ser às quartas-feiras, às 14 horas. Se vocês já disserem aqui que está ok, a gente já deixa pré-agendado. Enquanto vocês estão pensando aí, deixa eu falar um pouco sobre a estrutura da disciplina. Ô, professor, licença. Pode falar. No caso, só poderia ser esse horário, Não poderia ser um dia à noite, não. Que desse certo para todos. Não, essa atividade síncrona tem que ser neste horário. Neste horário? Ok. Tem que ser nesse horário. Por que tem que ser nesse horário? Porque é o horário que está registrado lá no calendário acadêmico, no controle acadêmico, entendeu? Porque se acontecer de a gente modificar, ou todos aceitam, e aí eu vou criar um formulário no Google Formulário para que todos respondam, dizendo que aceitam. Por mim está tranquilo, por mim eu posso modificar, não tem problema nenhum. Agora, uma mudança de horário da parte síncrona, todos teriam que aceitar. Tá certo? É difícil, porque a gente tem outras disciplinas também, né? Outros professores. E esse período, eu particularmente fiquei com muita disciplina à tarde. Pronto. À tarde. Ô, professor, eu digo assim, porque no meu caso, o problema seria o trabalho, entendeu? Você está trabalhando à tarde, é isso? Trabalho o dia todo. No caso, o momento de tirar a dúvida que o senhor sugeriu para ser na quarta à tarde, aí a gente poderia modificar, né? Que aí facilita para a Elaine. Pode ser. E para todo mundo que está trabalhando, né, também. Pode ser à noite, gente. Pode ser aos sábados também, não tem problema nenhum. Certo? A gente pode ficar também aos sábados. Tá certo? Aí eu queria que vocês, depois, quando terminasse aqui, vocês definissem. Para mim, eu só não posso à noite, só nas quintas-feiras. Pronto, hoje eu posso, só não posso nas quintas-feiras e nas terças-feiras, que eu tenho aula
terça e tem as lives ou atividade na quinta. Tá certo? Para mim, na quarta-feira à noite tá bom. Pronto, para mim também tá tranquilo, quarta-feira à noite. Vocês querem definir agora ou querem conversar depois? O professor, essa questão da aula talvez seja um pouco complicado, porque vai depender muito de todos os alunos, né? A questão de um vai ter aula na primeira aula, outros têm o segundo. Não, Aí... porque a parte da atividade síncrona, ela não o horário não tem que ser obrigatoriamente o horário da aula, né? É uma atividade em que eu disponibilizo para o PAER, diz que eu preciso disponibilizar 1 hora das atividades para dúvidas e orientação. Tá certo? Então, não... Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma enquetezinha lá no WhatsApp, acho que a maioria está no WhatsApp, e vou aguardar, e a gente define o melhor horário. Fica melhor talvez assim? Acho que assim fica melhor, professor. Pronto, tudo bem então. Gente, deixa eu só compartilhar aqui uma tela com vocês. Cadê? Um guia. Confirme se estão visualizando. Tá sim, professor. Então vamos lá. Só talvez aumentar aqui um pouco o zoom. Bom, pessoal, aqui está basicamente a estrutura que está sendo planejada em termos de conteúdo da disciplina e em termos de forma de atividade que vai ser definida, tá certo? Então, o que é que nós temos aqui? A disciplina ela está dividida em módulos, tá? Então, no primeiro módulo que a gente vai estar trabalhando, a gente vai estar abordando sobre a questão da fundamentação mais conceitual, né? Sobre a ideia de território. A disciplina é Formação Territorial do Brasil. O que é o tema principal? O que é que isto significa, né? Quando a gente fala de o termo formação, né? O que é que vem à mente, a ideia? A gente poderia testar agora. Para vocês, o que seria a formação territorial do Brasil? Brasil, naturalmente, país, a gente já fica fácil matar essa parte, mas territorial, para vocês. Eu acho que tem a ver com a questão do desenho político administrativo, né, do país, assim, a divisão, né, a divisão administrativa do Estado. Isso. Isso. Pode falar. Tem a ver com todo o processo, né, desde os primórdios até o que temos hoje. Todo esse processo. Isso. A ideia do termo forma-ação, né, que está fazendo referência a isso que você está dizendo agora, tá? É o processo, ação significa movimento ou eventos, os eventos que deram forma do território que nós temos hoje. Então, formação territorial do Brasil, ela evoca a ideia de quais foram os principais eventos que resultaram na atual configuração do espaço geográfico do Brasil, tá certo? Então, do espaço geográfico brasileiro. Então, territorial, no sentido da configuração do espaço. Então, com relação a essa base conceitual, a gente vai trabalhar algumas questões que eu considero como importante. Primeiro, sobre a própria origem do termo território, né? Eu sei que vocês já estão aí, todos já estão no 4º período para cima, não é isso? 8º. Já no 8º? 8º. Nossa turma já, 8º período. Ah, tá. Então eu tô trocando com a outra turma. Bom, melhor ainda, tá? Já estão mandando muito bem sobre os conceitos-chave da geografia, né? Então, se eu perguntar o que é território, vão mandar ver muito bem.
tem uma questão que eu vou estar resgatando, tá, gente? Principalmente vocês estando no 8º período, que vocês vão estar, de repente, para quem vai estar dando segmento, vai tentar uma pós, vai tentar alguma coisa do tipo, que é importante fazer essa revisão, sabe, sobre a ideia de território. Como se apresenta essa questão da configuração do território enquanto conceito na geografia, para a gente poder entender a concepção de organização do espaço. E aí, o que é que nós temos? Uma visão que vai de uma ideia de apropriação de poder parcial, integral ou relacional. Eu vou falar sobre isto com mais calma no momento correto, tá? Eu só estou dando uma apresentação geral sobre o que vem por aí para vocês. Então, o primeiro aspecto, a gente vai estar fazendo esta revisão do território. Só que território remonta à própria ideia de área, né, de configuração de área. Então, território é uma configuração de área, e, ao mesmo tempo, é um espaço delimitado, espaço geograficamente delimitado. Quem já acompanhou as disciplinas de região, a gente já falou sobre isso, né? A questão da delimitação geográfica. Então, se torna um conceito meio que complexo. A gente falar da organização territorial do Brasil significa que a gente está falando sobre a organização do espaço geográfico brasileiro, e esse espaço geográfico brasileiro foi delimitado em áreas que a gente chamou de região. Então, essa relação, portanto, quando a gente associa a ideia de território, a gente está limitando a perspectiva de abordagem. Essa perspectiva que é limitada, ela está pautada na ideia de visão política do espaço. Então, a organização territorial do Brasil evoca essa visão política do espaço. E ela vai ter, naturalmente, uma relação direta com o próprio espaço geográfico e sua organização. E na medida que a gente vai recapitulando todos os processos que originaram a organização do nosso espaço geográfico, surgem aí alguns questionamentos, tá? Tipo, aquele famoso dilema, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? No caso nosso, quem nasceu primeiro? Quem se fundamenta primeiro para a organização geográfica, configuração geográfica? O espaço ou o território? Qual conceito precede a nossa natureza de país? Território ou espaço? Eu vou dar uma pausa, eu gostaria de ouvi-los. O que é que vocês acham? Quando a gente se reporta à Organização Espacial do Brasil, embora o nome espacial não vá assim influenciar pelo nome, tá, gente? É pela configuração do país. Se a gente tem território como uma área geográfica onde se estabelece poder sobre ela, uma relação de poder, e espaço como uma dinâmica social, ou seja, as relações sociais. A minha pergunta é, quando a gente fala de organização do espaço geográfico brasileiro, o que vem primeiro, o território ou o espaço? Normalmente nos é ensinado como primeiro? Normalmente, professor, é o espaço, né? Mas só que falando sobre o território brasileiro, a gente tem que levar em consideração os indígenas, né? Que já habitavam aqui, né, no Brasil. Perfeitamente, tá? Quando a gente e aí é uma coisa interessante, é isso que a gente vai estar evocando, tá? Os ameríndios, a ocupação que precedeu a ocupação portuguesa. Quando os indígenas que ocupavam o território brasileiro, hoje bastante reduzidos, né, e cada vez mais sendo colocados sendo colocado em questionamento, em xeque, a sua posse de terra, né, a sua propriedade de terra, eles não tinham a preocupação de delimitação geográfica. Então, não existia configuração territorial. No máximo, eles observavam a paisagem e colocavam limites imaginários ou físicos geográficos. Tipo, olha, a minha tribo vai até aquele rio, tá certo? Mas não tinha espacialização. Os registros que nós temos rupestres são registros que falavam um pouco sobre o cotidiano dessas pessoas, ao contrário de algumas outras sociedades antigas. Porém, quando os portugueses vieram para cá, eles primeiro definiram o território para depois
promover a organização e a apropriação do espaço. Quando eles chegaram para cá, eles primeiro fizeram uma divisão, o que é chamada Tratado de Tordesilhas, né? Então, você tem uma divisão geográfica em um acordo com a Espanha, e disse, olha, desse limite de linha para cá, tudo é Portugal, mas antes de chegar, antes de ocupar de fato, de ter as primeiras vindas, né, das pessoas ocupando o nosso território, eles separaram geograficamente a ocupação através das capitanias. Então, isso posto, eu queria, só para reforçar, o desafio que nós vamos ter em tentar observar a organização do espaço geográfico brasileiro, percebendo uma coisa que historicamente foi negligenciada. Por que historicamente foi negligenciada? Os portugueses acabaram se tornando a sociedade vencedora, né? Eles subjugaram os indígenas, eles se apropriaram do território, eles se relacionaram com os indígenas e com os migrantes que vieram depois de forma obrigatória, como os negros, ou voluntária ou semi-voluntária, como europeus e orientais, de forma a que dê um perfil étnico para o Brasil, né? Nós temos um perfil singular, né, enquanto brasileiros, tanto moral como ético, inclusive, tá? E aí, na Constituição de Estado, a gente passou a definir como parâmetro esses valores que nos foram repassados pelos portugueses, e isso aí resultou em planos de organização espacial que privilegia, que dá mais favorecimento a relações econômicas, a relações territoriais ou naturais, né, da configuração dos recursos naturais, propriamente dito, e as relações políticas, deixando de lado as relações culturais. Então, é este ponto que eu queria chegar inicialmente para explicar que uma atividade que vai ser comum a todos na disciplina vai ser a tentativa de fazer uma apresentação de como seria o Brasil pelo olhar cultural, né? O Brasil é dividido o seu território pela perspectiva cultural, onde é que nós temos identidade e não temos identidade. Eu queria abrir uma aspas nesse aspecto para uma fala do ministro do Supremo, né, o Barroso, do STF, que ele pontuou esses dias agora, ressaltando sobre a necessidade de uma determinada lei, eu não vou me debruçar agora sobre a lei, mas que colocava em xeque a existência, o reconhecimento da sociedade anterior à vinda da família real portuguesa para o Brasil. E aí existe um erro, né, de entendimento conceitual fortíssimo que foi expresso, porque ele acabou juntando em um mesmo conceito a ideia de Estado e a ideia de povo, que são coisas completamente diferentes. Enquanto Estado, de fato, a gente data, enquanto organização de espaço, a partir do século XIX, de 1808, quando a família real vem para cá. Mas enquanto povo, a gente tem um precedente bem anterior e a gente vai em busca desse precedente para poder entender a identidade nessa organização do espaço brasileiro, tá certo? Bom, este é o primeiro aspecto com o que eu estava querendo mencionar para vocês, tá bom? A segunda coisa, deixa eu só... Pronto. A segunda coisa que eu queria destacar, que desses precedentes da Organização Espacial do Brasil, então que nós temos essas divisões diferenciadas, essas divisões distintas, e eu estava apresentando para vocês, esquecendo de habilitar aqui o negócio da ocupação espacial, nós observamos que ao longo do tempo, e aí eu vou trazer para vocês um gráfico que mostra que ao longo do tempo, o Brasil, ele passou por momentos em que privilegiou a divisão regional e outros em que privilegiou a divisão territorial. Isso aí vai resultar em experiências bem distintas de desenvolvimento, numa visão diacrônica, quer dizer, numa visão de sucessão de tempos, a gente vai ter
momentos em que o Brasil vai ser pensado enquanto país de forma integrada e momento em que o Brasil vai ter sua identidade de país sendo questionada por diferentes fatores que a gente vai estar mencionando. Né? Eu estou me referindo à questão da existência de desenvolvimento espacial e desenvolvimento econômico. Todas as vezes que o Brasil passou por políticas voltadas para tentar promover o desenvolvimento social, são as políticas sociais, as políticas. O Brasil foi pensado o seu espaço enquanto região, né? Então, enquanto política regional. E todas as vezes em que o Brasil passa por uma experiência de desenvolvimento econômico, o Brasil é pensado em termos de divisões territoriais. E aí eu tenho um exemplo disso, eu queria só antecipar que é inevitável, gente, nessa disciplina que é formação política e territorial do Brasil, a gente não falar sobre política, tá? E às vezes que eu falar de política, eu não vou estar externando o meu posicionamento individual, eu vou tentar me basear apenas nos relatos que são os fatos históricos. Né? Quando a gente vai mapeando os fatos históricos, desde a primeira confecção de Estado até o presente, nós vamos vivenciar essas duas formas de divisão do território, do espaço geográfico brasileiro. No governo Vargas, por exemplo, os direitos, né, sociais foram bem evidentes, né? A criação de mecanismos para integração de espaços historicamente excluídos também ficaram com bastante evidência, né? Quando a gente pega, por exemplo, a criação da SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, o papel do GTDN diante dessa SUDENE e as políticas de desenvolvimento, que na prática elas foram pensadas regionalmente, mas elas foram aplicadas territorialmente. Quando a gente tem, por exemplo, a intervenção do governo militar. Os militares, eles engavetam, vocês vão ver eu mencionar sobre isso em outro momento, eles engavetam toda a proposta de desenvolvimento social do Celso Furtado, vai ser engavetada e vai ser implementado o desenvolvimento econômico. Recentemente, nós tivemos isso também com o governo Lula e depois com a sucessão do governo com relação às políticas espaciais. Tá? Então, a gente vai ter um momento em que a gente vai estar falando sobre essa ideia de Estado, de movimentos dentro do Estado, que são os movimentos sociais, né, e as suas expressões territoriais. Alguma observação, gente, do conteúdo? É basicamente esse conteúdo que nós vamos trabalhar na disciplina, tá? Nas aulas expositivas e nas leituras. Bom, dito isto, ao longo da disciplina, nós vamos ter aí, foi pensado para vocês, alguns tipos de interatividade que eu vou estar utilizando relacionada à questão da atividade mais prática da disciplina. Né? Então, a gente vai ter as leituras, naturalmente foram separados os textos, já mencionei a respeito sobre a questão da leitura. Teremos também a questão dos questionários, né? Os questionários vão ser pensados. Dentro dos questionários, eu vou possivelmente estar utilizando o H5P, que é um aplicativo dentro do Moodle que permite colocar um vídeo e fazer interatividade no vídeo. Quiz, né? Os jogos, que eu gosto bastante de utilizar, o fórum e o chat. E nós vamos ter o trabalho com a turma. É o trabalho que vai ser o trabalho da turma, que vai ser o trabalho para o terceiro estágio. Que aí eu vou estar falando, depois de terminado este primeiro estágio, eu vou apresentar para vocês o trabalho do terceiro estágio. Em termos de carga de leitura, vocês basicamente vão ter esta do primeiro estágio. No segundo estágio, vai ter uma folga maior, porque eu vou pedir para que vocês já comecem a pensar num trabalho finalizado, o trabalho completo, que vai ser entregue no terceiro estágio. Portanto, no segundo estágio, basicamente, nós teremos as aulas e uma atividade ou outra destas interativas, que eu vou estar complementando. Se eu sentir a necessidade de complementar com algum texto
aí eu apresento para vocês. Bom, pessoal, em linhas gerais, a programação seria esta, tá certo? Eu gostaria de saber se vocês têm alguma coisa a acrescentar. Alguma coisa que gostariam de acrescentar? Acredito que não, professor. Tranquilo? Bom, então vamos lá. Deixa eu só compartilhar uma outra coisa aqui com vocês. Deixa eu só ver aqui. Eu estou apanhando aqui do programa, só um instante, tá, gente? Do Meet aqui. Pronto, voltei, parei de apresentar. Certo. Eu vou estar compartilhando aqui com vocês um formulário, um Google Formulário, são 2 perguntas, certo? Que vai me ajudar a estruturar um pouco da linha, né, sobre a questão das atividades, né? Eu vou só alterar aqui rapidamente, só uma coisa que eu acabei me lembrando agora, eu vou acrescentar aqui. Termos. Um instante aqui, eu estou acrescentando agora. Pequeno texto. É nada muito complexo, tá, gente? É uma coisa bem objetiva. Resposta no máximo um parágrafo. Para poder saber como é que está o conhecimento de vocês com relação ao conteúdo para poder preparar. Eu vou estar compartilhando aqui no chat. São 3 perguntas. Pronto. Bom, então é isso, pessoal. Vou interromper a gravação. Eu peço que vocês, com relação ao texto, eu sei que todos aí estão em tese, né, estão no 8º período, em tese vão estar sobrecarregados, né, de muitas atividades. Então, procurem não deixar as coisas muito para cima, para resolver em cima da hora.